vlog. Hoje é um dia de limpeza por aqui. Na verdade, uma manhã. Eu tirei a manhã para limpar toda a casa. E eu vou aproveitar que eu estou nesse momento bem focada, dona de casa, né? E eu vim falar para vocês sobre esse assunto, de como foi a minha transição da minha carreira, que eu deixei tudo para me tornar dona de casa. Na minha visão, eu não deixei tudo, eu apenas mudei. Eu sou formada em economia e pedagogia e as minhas formações, os meus anos de estudo, tudo que eu adquiri durante a época ali que eu fiquei trabalhando, não é algo perdido, é uma construção, algo que me tornou quem eu sou hoje, algo que me trouxe conhecimento, que vai me ajudar tanto com meus cuidados com a casa, com as minhas relações com as pessoas, os cuidados com o filho que eu pretendo ter. Então ali tudo que eu vivi não foi algo que eu deixei para trás, foi algo que eu trago até hoje comigo. É a minha vivência, é a minha vida, é toda a experiência e conhecimento que eu adquiri. Mas eu optei por deixar de trabalhar fora para ser dona de casa. Essa transição ocorreu ali com 1 ano e meio de casada. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia virar dona de casa. Quem me conhece há anos sabe que esse não é meu perfil. Meu perfil sempre foi trabalhar fora. Eu sempre fui do tipo que gostei, por exemplo, de assistir Sex and the City. Imaginava minha vida assim, num apartamento, numa grande metrópole, numa cidade grande, e na correria, no mundo corporativo e tudo aquilo lá. E hoje eu amo a vida em casa. Essa mudança ocorreu mais por conta da pandemia, que foi ali o momento que eu precisei desacelerar. Eu trabalhava em escola, em educação infantil, e a pandemia fechou tudo, né? E quando fechou, eu fui obrigada a ficar em casa, praticamente. Eu tinha acabado de casar. Eu casei em junho de 2020. Eu casei no meio da pandemia. Foi uma cerimônia bem íntima, por causa que a gente estava naquele momento. Não teve festa grande, foi apenas um almoço com a minha família e com a família do meu marido. E quando eu me refiro à família, eu tô falando dos pais e irmãos. Então foi ali bem pequeno mesmo, assim. Uma coisa extremamente íntima, porque não era um momento de festa, né? E nesse momento do meu casamento, eu já tinha sido afastada do serviço, porque eu fui afastada no final de março, como eu acho que quase todo mundo, né? Quando tudo fechou e você precisou ser afastada. Então eu já estava ali, mas eu estava na casa dos meus pais, eu estava organizando o casamento, a reforma aqui da casa, então eu estava naquela correria e eu não senti tanto essa mudança, mas quando eu vim pra cá pra morar com meu marido, porque eu só fui morar com meu marido no dia que eu casei, então eu só me mudei oficialmente. Meu marido já morava nessa casa fazia uns 2 meses, ele se mudou pra cá quando a casa ficou pronta, mas eu vim pra cá somente quando a gente casou. Oficialmente ali casado, igreja, civil, tudo certinho. Foi uma opção minha, assim, por sinal. E aí quando eu vim morar com ele, aí que eu vi as coisas mudando, porque eu precisei me adaptar à vida de dona de casa. Meu marido, ele é engenheiro de software, ele trabalha para empresas estrangeiras, então ele trabalha de home office. Então, quando a gente casou, ele já estava nesse sistema de home office. Então, a gente ficou ali, ele trabalhando e eu em casa, e nós dois em casa. E foi uma coisa, assim, muito boa. Eu adorei aquele momento de estar ali, de estar com ele o dia inteiro, de a gente dividir ali as tarefas, os cuidados, estar sempre um cuidando do outro, cuidando da casa. Eu fiquei de junho a outubro. Em meio de outubro eu voltei para a escola. Então ali foi um período assim de uns meses em casa. E eu gostei muito desses meses. E aí em outubro eu tive que voltar para a escola. Agora eu vou continuar dando uma geral aqui na casa, que eu preciso concluir o serviço. E já eu volto para contar o restante dessa história.
pausa aqui para eu comer minha fruta, que é o meu lancinho da manhã, e voltar pro assunto, né? Como eu falei, em outubro eu voltei a trabalhar, voltei para a escola. E assim, já não foi tão prazeroso, tão feliz como era antes. Porque quando eu voltei para a escola, tô achando que isso daqui tá verde. Ó. Então, quando eu voltei para a escola, eu voltei a trabalhar, mas meu marido continuou trabalhando de casa. Então eu passava o dia todo fora, às vezes eu tinha compromisso, eventos da escola no fim de semana. Eu só trabalhava meio período, mas vira e mexe eu tinha que cobrir horário de alguém que faltou. E aí eu tava sempre chegando em casa estressada e meu marido de boa em casa. Porque ele trabalhava de home office, que era bem mais tranquilo, e não tinha que pegar trânsito, tinha que acordar cedo para sair, tudo essas coisas. E aquilo lá começou a me incomodar. Eu comecei a ficar incomodada de trabalhar fora, coisa que eu nunca tinha ficado antes. E eu ainda fiquei 1 ano trabalhando, porque eu fui sair do meu serviço em setembro do ano seguinte. Então eu ainda continuei 1 ano ali trabalhando com essa insatisfação. Então muitas vezes eu chegava estressada, uma rotina cansativa. Quem trabalha em escola com educação sabe que é uma rotina bem desgastante, bem estressante, assim, e não tem tantas glórias. Então, aquilo ali foi me desmotivando. E aí, quando eu saí do serviço, que foi quando encerrou meu contrato, eu não quis trabalhar em mais nenhum lugar. E aí eu conversei com meu marido e ele falou: amor, fica em casa até você encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, que você queira voltar a fazer, ou se você quer estudar alguma coisa nova, fazer uma faculdade nova, vê aí, pega esse momento para você se conhecer e ver o que você quer. E nisso eu comecei a ver que o que eu queria era ficar em casa, era cuidar da casa, fazer comidas gostosas. Eu gosto muito de cozinhar, comida elaborada, que dá mais trabalho. Eu queria aquela rotina, mas eu também não queria uma rotina de dona de casa, esposa sobrecarregada. E meu marido é uma pessoa assim muito pra frente. Então, mesmo eu ficando em casa, é ele que lava a louça, ele que lava o quintal. Ele faz vários serviços dentro de casa, mas também porque o horário dele é flexível e ele trabalha em casa. Se ele trabalhasse fora, ficasse o dia inteiro fora, com certeza seria diferente. Mas como ele está em casa, ele pode colaborar com os serviços da casa sem ter um peso muito grande. Então, na hora que eu vou parar para fazer almoço, janta, se ele estiver livre, se ele estiver de boa, ele vem para me ajudar. Então, a minha rotina doméstica, a minha realidade, torna ela boa, gostosa, e não torna ela sobrecarregada. E nesse meio tempo eu comecei a seguir perfis de casa para eu aprender mais truques para facilitar meu dia a dia, para deixar a minha rotina mais leve, mais fácil, entender aquilo que funciona, o que dá para fazer, o que vai otimizar meu tempo e tudo mais. E eu acabei gostando muito desses perfis, o que deu a ideia de eu criar um perfil para mim. Eu ainda não tenho uma constância muito grande nas minhas redes sociais, porque o meu foco nunca foi as redes sociais. Meu foco sempre foi o cuidado da casa, da minha rotina, cuidar de mim. Então eu ainda estou ali numa transição, porque eu não dedico o tempo que seria dedicado a um trabalho, à manutenção das minhas redes sociais. Se as minhas redes sociais fossem o meu trabalho, o meu ganha-pão, o meu sustento, com certeza eu ia dedicar muito mais hora para criar conteúdo, para gerar conteúdo, para fazer as coisas. Mas como ela não é o meu sustento, é mais como um hobby. Então eu gosto muito de estar aqui. Mas eu sei do futuro, eu sei que tem vários riscos ser dona de casa, que não é só uma questão de um dia o casamento acabar. Também tem outras questões que são mais dolorosas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu e meu marido tem vários pontos assim que a gente trabalhou e conversou para eu ter uma garantia de um futuro na ausência dele. Então aqui é tudo bem organizado. Então agora que eu encerrei minha fruta, eu vou voltar, porque eu vou mostrar para vocês o estado da minha cozinha, gente. Olha isso, eu preciso voltar para a limpeza. Aquilo ali é porque eu lavo, que eu reciclo as coisas. Então acabou os potinhos, eu lavo para reciclar. E aí aqui também tá o caos. Eu preciso dar uma geral em tudo.
Pronto, finalmente terminei de limpar a casa, ela tá toda limpa, cheirosa, e eu vim aqui para falar um pouco sobre como que é a dinâmica aqui em casa com relação a dinheiro. Então, o que funcionou para nós? Temos uma conta conjunta. Nessa conta, todo o dinheiro vai para lá. E eu posso usar o dinheiro, meu marido pode usar o dinheiro, sem ter que ficar pedindo, perguntando as coisas, porque somos duas pessoas que temos ali noção do que pode ser gasto. Então, assim, se não for um item bem caro, porque assim, itens caros tem que ser conversado. Independente se é ele que vai comprar ou se eu que vou comprar, porque o objetivo é crescermos junto. Então não tem essa história de, eu posso comprar. Não, se for um item muito caro, a gente senta, conversa, vê se é o momento, entende a necessidade e decide se compra ou não. Coisas mais baratas, coisas mais do dia a dia, independente se for coisas úteis ou fúteis, a gente tem a liberdade de comprar desde que você analisa ali se é o momento, se pode comprar, se pode ter esse gasto e tudo mais. Então é mais da nossa consciência. É igual eu posso gastar à vontade com questão de beleza, eu vou na manicure, essa semana eu fiz botox, fiz micropigmentação fio a fio. Meu marido gosta muito de jogar videogame, então ele tem um Xbox, a gente tem um Nintendo Switch, então às vezes compra jogos para esses videogames, tudo. Tem a questão de pedir comida, sair para comer. Então assim, não tem um limite ali, tipo, você não pode gastar com isso. Não. É uma coisa assim conversada e cada um age com a sua consciência. Isso deu muito certo, porque somos duas pessoas ali que têm o mesmo estilo de vida, a mesma maturidade, gostamos praticamente das mesmas coisas. Com essa diferença, eu gosto muito de livros, o meu marido gosta muito de jogos, mas ele também lê e eu também jogo, então tem uma preferência ali, mas ambos curte as mesmas coisas. A gente também agora está num momento que está gostando muito de jogo de tabuleiro, então estamos investindo em alguns jogos de tabuleiro, então tem toda essa questão. Isso funciona muito bem com nós. Temos também garantias de futuro. Então temos seguro de vida, temos aqueles negócios de pagar INSS para receber pensão morte. Temos toda uma estrutura assim pensando no pior. É horrível a ideia de pensar no pior, mas é necessário para que ninguém fique desamparado. A nossa casa é própria, nosso carro é próprio, então assim, a gente construiu toda uma dinâmica ali para ficar confortável eu estar em casa. E isso tornou confortável, então não é algo que me faz me sentir dependente de eu precisar dele, porque eu não preciso dar satisfação, não preciso pedir, não preciso comunicar, exceto algumas coisas, mas em geral não tem essa necessidade. Então é como se eu continuasse seguindo a vida. Meu marido não me paga mesada, nada disso, é tudo nosso. A partir do momento que a gente casou, se tornou tudo nosso. Então é essa a nossa visão de construir nossa vida juntos. Então ele me ajuda, ele colabora muito nas coisas aqui de casa, do dia a dia, mas tipo, um dia que ele tá com muito trabalho, uma semana que ele tá com muito trabalho, lógico, eu assumo todas as obrigações da casa e deixo ele focado no trabalho. Semanas que ele tá de boa, ele colabora mais nas coisas da casa. Então tem um equilíbrio ali, a gente sabe quando um tá precisando mais que o outro. Então ninguém fica sobrecarregado, todo mundo trabalha ali em união. A gente está aí com a pretensão de ter filhos também e a gente conversou muito antes de decidir ter filhos, para que eu não fique sobrecarregada como mãe, para que ele seja um pai mais participativo. Então a gente já estruturou tudo, uma dinâmica aí que a gente quer colocar em prática quando tiver filho, quando tiver a criança nascer e tudo mais. Então é tudo muito conversado. Então é isso que funciona aqui em casa. Temos diálogo, muito diálogo. Qualquer problema a gente senta, conversa, é tudo ali falado. Ninguém guarda nada. Se eu tô frustrada, eu falo porque eu tô frustrada. Se ele tá estressado com alguma coisa, que com alguma posição minha, ele fala. Então a gente conversa muito e tenta chegar assim numa solução. Então, por isso, nossa dinâmica aqui funciona muito bem. E eu venho amando ser dona de casa. Mas eu quero que vocês entendam isso.
a minha realidade não é a realidade de todos. Ser dona de casa, isso pode causar vários problemas para muitas mulheres. Mulheres que, além da dependência financeira, têm dependência emocional. Mulheres que podem sofrer algum tipo ali de violência e aí não consegue sair desse relacionamento, não consegue sair dessa casa porque tem essa dependência. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, estudada, estruturada e ter planos B, como por exemplo, eu tenho formação, eu continuo estudando, eu gosto de ler, gosto de estudar, eu estou sempre aprendendo. Então se um dia tudo der errado, eu sei que eu consigo voltar para o mercado de trabalho, eu posso ter dificuldade de voltar ali para uma escola, mas eu sei que eu tenho a capacidade de estudar bastante para passar num concurso público. Então, assim, eu tenho uma visão de o que eu posso conseguir caso o pior aconteça. Então, é essa visão que você tem que ter, assim, quando eu me falo para uma mulher ou mesmo para o homem. Tenta pensar se a sua companheira, se você tem uma estrutura para se reerguer caso alguma coisa venha acontecer que tem essa necessidade. Não é uma decisão leviana, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, muito bem estruturada, para ninguém ficar sobrecarregado, para vocês terem uma dinâmica boa, para vocês ainda ter tempo um para o outro, porque quando um está sobrecarregado, ele não consegue se doar para o outro e vice-versa. Então, quem pensa em fazer essa transição, quem quer que a esposa faça essa transição, muita conversa, muito ponto no i para que não tenha problema no futuro e para que essa união possa durar assim para sempre. O mais importante, você está em casa, mas você ainda é essencial como pessoa, como mulher. Então se cuide, se valorize, se mantenha do jeito que você gosta, faça as coisas que você gosta. Não esqueça que se você não está bem, você não consegue se doar, não consegue dar o seu melhor, não consegue ser a sua melhor versão. Você primeiro precisa estar bem. Eu espero que todos tenham gostado desse vlog. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre essa história de dona de casa, transição, carreira e tudo mais, vocês podem me deixar um comentário que eu vou adorar responder. Se eu ver a necessidade, vou gravar outro vídeo sobre esse assunto. Foi bem gostoso falar disso com vocês. E eu espero que vocês também tenham gostado. Se quiserem me acompanhar mais, já sabem, eu estou nas outras redes sociais, é só ir lá, me seguir. Se vocês estão gostando do meu conteúdo, se inscrevam, curtam, compartilhem, que eu estou adorando compartilhar esses momentos, essas reflexões e um pouco da minha vida com vocês.